E aí, depois de mais ou menos 1 ano e meio dando aula, eu falei, tá na hora de criar meu blog de novo. Porque eu tinha criado na época que eu fui entrar na Kaelon, foi meio experimental, foi uma coisa mais pras aulas ali. Eu falei, não, agora eu vou criar um blog meu. Que foi quando eu criei o Gabs Ferreira, gabsferreira.com. Eu queria ter um nome artístico, né? Que eu falava assim, cara, Gabriel, meu nome é Gabriel, Gabriel de Oliveira Ferreira, é um nome muito comum, né? Eu queria ter um nome diferente e tal. O meu primeiro domínio foi bigodeira.com. Que eu tinha aquele bigode lá que você tava falando antes. É um bigode torcidinho pra cima. Procura os vídeos antigos do Gabs. Vou dar um print aqui pra vocês. E aí eu falei, eu lembro que eu tava na sala da Kaelon, eu falei, queria comprar um domínio, o que eu coloco? Aí um cara que faz muito tempo que eu não falo, até o João, falou assim, bota Gabs Ferreira. Falei, é verdade, Gabs Ferreira. E aí virou, né? Aí Caraca, do nada, né? Foi bem espontâneo, assim. E aí, nesse blog, eu comecei a escrever sobre o que eu estudava, sobre experiências pessoais, sobre coisas que estavam acontecendo na minha vida. E eu me empolguei bastante, porque eu comecei a escrever, e eu escrevia e postava em um monte de grupo de Facebook, em rede social e tal. E as pessoas... O trabalho de formiguinha de todo blogueiro da época, né? Exatamente. Postar em todos os grupos, que era uma época que o grupo de Facebook bombava bastante, a galera postava em tudo quanto é grupo, tinha um monte de grupo. E aí eu fui postando e as pessoas começaram a prestar mais atenção, começaram a engajar, começaram a comentar, e eu comecei a me empolgar e comecei a escrever mais, e mais, e mais, e mais. E aí, na época, a Alura tava nascendo ainda, era bem pequena ainda, acho que chamava Kaelon Online ainda na época. Meu chefe, na época, né, que foi o mesmo que me treinou pra dar as aulas, falou assim, pô, isso é legal que você tá fazendo isso aí de escrever, de blog, né? Você não quer começar a fazer isso aqui não? De repente eu convenço o Paulo aqui a deixar você a cuidar de umas coisas aqui dentro e tal. E aí, assim, resumidamente foi isso que aconteceu. Eu comecei a pegar algumas coisas dentro da Kaelon pra escrever, inicialmente para escrever, depois eu comecei a cuidar das redes sociais, depois eu comecei a cuidar das newsletters, não tinha time de marketing ainda, não tinha nada, e eu fui pegando aquilo pra mim, quando eu vi, eu era líder do time de marketing da Kaelon Alura. É doido, né? Cuidava de newsletter da Casa do Código, da Alura, da Kaelon, todas as redes sociais, de comunicação e tal, e eu fui fazendo aquilo e tal, até que eu me fiz a pergunta que você me fez, né, lá no começo, que é, mas eu sou profissional de marketing, então é isso que eu sou, né? Eu sou um marqueteiro. E por um tempo até fez sentido isso. Eu comecei a me envolver nesse universo, né? Porque até então eu tava muito nas comunidades de tecnologia. Aí eu falei, não, se eu sou de marketing, então eu vou às comunidades de marketing. Aí comecei a ir em evento de marketing, comecei a ir fazer workshop com galera de agência de publicidade. E não era a mesma coisa que evento de tecnologia, é outro Não, completamente, mundo, sim, é outro outra rolê, pegada. assim, o jeito. É mais engraçado. Você acha engraçado? É mais divertido. Engraçado, é mais divertido, tem mais zoeira, né? Sim, o Dev sim. é como você falou, uma pessoa mais Sim. contraída, Mais né? tímida, introvertida, no marketing E o é marqueteiro, menos. pô, o cara de marketing é zoeira pra cá. Em São Paulo ainda tem várias agências foda. Ver os marqueteiros conversando tu rir pra caceta, né? O que eu acho que tem de diferente é que eu acho que existe um certo nível de competição fora da tecnologia que a gente tem um pouco mais de compartilhar sem ter medo. O espírito de comunidade. Acho que o espírito de comunidade... Mas assim... Não, vou te falar que dentro de TI, quando eu comecei o curso em vídeo, um monte de gente, filho. Já falei isso aqui no podcast. Mas eu não entendi. Você acha que... Qual que é o ambiente em que tem mais compartilhamento? Em tecnologia, pra mim. Em tecnologia. Minha percepção. Senso E de no comunidade, marketing, eu acho que tem um pouco mais o negócio de segredo, de competição, sabe? Algumas coisas de não na área de compartilhar marketing tanto. vivem inventando segredos, né? Mas assim, eu explorei muito pouco esse universo também, Sim. tá? Tô falando muito embasado numa experiência minha por um curto período de tempo, tá? Não dá pra levar isso como uma generalização. Mas até então, quando você começou nessa coisa lá do surgimento... Você nasceu junto com a Alura, né? A Alura começou e você começou também. Você, nessa época, você tava nessa coisa de marketing e também mexia em código? Dava aula ou só virou? Eu tava dando aula e cuidando das coisas. Até que chegou um ponto que o trabalho se tornou tão importante que o Paulo chegou e falou, não, agora beleza, você vai cuidar do marketing aí, toca o marketing aí. Legal. Aí comecei a tocar o marketing, contratei estagiário pra trabalhar comigo, tinha um time de 3 pessoas lá que me ajudavam a fazer vídeo, a fazer rede social, a agendar post, a responder as pessoas. Mas, mais uma vez... Tá parecendo aquele Joseph Klimber. Né? Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Eu falei assim, chegou um ponto que eu fiquei meio, cara, será que é isso mesmo? Eu não sei, sabe? É o negócio de fracassar que a gente tá falando antes, né? E aí eu comecei a dar umas rameladas no trabalho, eu comecei a não me identificar muito com aquilo, tive umas conversas com o Paulo, aí o Paulo falou assim, cara, volta a dar aula então, volta lá, vai lá. Vai. E aí eu fui voltando mais pro tech. Só que eu não queria voltar só pro tech. Eu voltei pro tech, mas eu
um pouco daquele trabalho que eu tava fazendo, eu fui levando comigo. E aí, curtiu essa conversa? Curtiu esse corte? Esse corte faz parte de um programa inteiro que você pode acompanhar aqui. Algum link que tá por aqui, tá bom? Vem com a gente.